Limpeza espiritual guiada pelo anjo da guarda. Pare de carregar o que não é seu. Você já sentiu que carrega um peso que não é seu? Uma tristeza que chega sem aviso, um desânimo que invade mesmo quando tudo parece estar indo bem, ou uma angústia que não tem nome, mas aperta o peito como se algo invisível te envolvesse. Talvez você já tenha se perguntado por que sente tanto cansaço sem motivo, por que tem pensamentos que nem parecem seus, ou por que vive com uma sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando há silêncio ao seu redor. O que muitos não sabem é que no plano espiritual existem cargas, influências e energias que nos acompanham sem que percebamos. Energias que absorvemos em ambientes, conversas, olhares, notícias, palavras soltas, até mesmo através das dores dos outros. E sem perceber, passamos a caminhar com fardos que não foram colocados em nossos ombros por Deus. Fardos que não nos pertencem, que não vêm da nossa história, mas que nos atrasam, nos enfraquecem e nos fazem esquecer quem somos aos olhos do céu. Mas há uma verdade que poucos se dão conta. O seu anjo da guarda vê tudo isso. Ele percebe as pressões invisíveis que você tenta suportar em silêncio. Ele sente quando sua alma está exausta. E ele não permanece inerte, porque o seu anjo da guarda não está ao seu lado apenas para te proteger de acidentes ou perigos externos. Ele também está aqui para te limpar, te restaurar, te libertar do que não te pertence. E é por isso que você chegou até esse vídeo. Não é coincidência. Talvez hoje, agora, nesse exato momento, seu anjo esteja tentando te alcançar de alguma forma, buscando um espaço para agir, uma brecha para tocar na sua alma e libertá-la daquilo que não vem de Deus. Porque você não foi criado para viver preso a dores que não são suas. E a sua alma sabe disso. Ela pede alívio. Ela clama por leveza. Neste vídeo, você vai entender como funciona essa limpeza espiritual guiada pelo seu anjo da guarda. Vai descobrir os sinais de que você está carregando pesos espirituais invisíveis. Vai aprender como abrir espaço para que o seu anjo haja. Como reconhecer os bloqueios que te impedem de se sentir em paz. E como finalmente deixar ir aquilo que não te pertence mais, ou que nunca te pertenceu. Essa é uma jornada de reconexão, fé e libertação. Uma jornada que começa agora com você, exatamente onde está, do jeito que está. Porque o céu não exige perfeição para agir. Ele só precisa de abertura. Prepare-se para sentir, para perceber, para se limpar. E para permitir que o seu anjo da guarda te devolva a leveza que é sua por direito. A alma é como uma esponja invisível. Ela não vê com os olhos, mas sente com profundidade. Tudo o que você vive, tudo o que você ouve, tudo o que você testemunha, mesmo sem intenção, tudo isso toca a sua alma. Em um mundo tão carregado de ruídos emocionais, dores não ditas e sentimentos mal resolvidos, o seu interior vai sendo moldado por forças que nem sempre pertencem a você. Às vezes o cansaço que você sente não é seu, é de alguém que você ama. Às vezes o medo que você carrega nasceu de uma palavra que te lançaram. E a raiva, o peso, a desordem que você tenta administrar vieram de um ambiente em que você esteve, de uma conversa que você ouviu, de uma história que você absorveu sem perceber. A espiritualidade cristã nos lembra que somos templos vivos, e como todo templo, a alma também precisa ser limpa, purificada, cuidada, porque ela é sagrada. Mas quando deixamos as portas do coração abertas demais, sem vigilância, sem discernimento, corremos o risco de acolher dentro de nós aquilo que não foi abençoado para estar ali. Dores que não nos pertencem, energias que se grudam à nossa essência, palavras que cortam mesmo quando foram ditas para outra pessoa, emoções que se infiltram como fumaça e nos deixam ofuscados, sem clareza sobre o que realmente sentimos. E o problema maior é que, ao carregar o que não é seu, você vai se perdendo de si mesmo. Vai tentando resolver dores que não têm solução em você. Vai tentando curar feridas que não nasceram nas suas batalhas. E isso te enfraquece, te deixa confuso, espiritualmente vulnerável. E é nesse ponto que muitos se afastam da presença de Deus, não por falta de fé, mas por estarem sobrecarregados demais para sentir.
O seu anjo da guarda, no entanto, conhece a origem de cada fardo que você carrega. Ele sabe qual peso veio da sua cruz e qual foi colocado por mãos que não são celestiais. Ele percebe a sobrecarga da sua alma e, mesmo que você não fale, ele age. Em silêncio, ele se aproxima. Ele tenta te despertar, te faz lembrar de sensações antigas, te provoca reflexões e, em alguns momentos, ele permite que você se sinta inquieto para que, enfim, perceba que há algo em você que precisa sair. Algo que não é seu. Essa é a missão do seu anjo: te guiar de volta para a sua essência, te devolver a leveza de quem sabe quem é, de quem está limpo por dentro, disponível para escutar a voz de Deus. Mas para isso, é preciso reconhecer: o que em mim é realmente meu? E o que estou carregando porque absorvi por amor, por medo, por influência, por falta de consciência? Quando você começa a responder essas perguntas com verdade, o processo de limpeza espiritual começa. E é nesse momento que a atuação do seu anjo da guarda se intensifica. Ele não força, ele guia, ele aponta, ele sussurra no seu íntimo aquilo que precisa ser deixado, aquilo que precisa ser entregue, aquilo que já não cabe mais em você. A alma absorve o que não é dela, porque o mundo espiritual está em constante movimento. Mas a libertação acontece quando você permite que o céu interfira, quando você convida o seu anjo a entrar não apenas na sua vida externa, mas na parte mais oculta de quem você é. E é exatamente isso que vamos começar a fazer a partir de agora. Há sinais que o corpo manifesta, e há sinais que a alma sussurra. Quando a sobrecarga espiritual começa a tomar espaço dentro de você, tudo parece fora de lugar, mesmo quando, por fora, a vida aparenta normalidade. As emoções oscilam sem motivo, o cansaço se instala mesmo após o descanso. A mente se torna pesada, os pensamentos confusos, a fé começa a vacilar, e você se pega perguntando se perdeu a conexão com Deus. Mas o que de fato acontece é que a sua alma está carregada, e ela está tentando te avisar. Você percebe isso nas pequenas coisas. Uma oração que antes te trazia paz, agora não passa da sua boca. Um louvor que antes te emocionava, agora parece distante. Aquele desejo de estar com Deus vai sendo trocado por uma estranha vontade de se isolar, de se calar, de fugir. É como se algo estivesse abafando o seu espírito. Algo invisível, mas real. Algo que não te pertence, mas está dentro de você. A sobrecarga espiritual não chega de uma vez. Ela vem em camadas. Vem nos silêncios mal interpretados, nas mágoas não curadas, nas energias densas que você permitiu entrar sem perceber. Vem através de palavras que te feriram, mas que você guardou. De pessoas que te sugam emocionalmente, mas que você insiste em manter por perto. De ambientes que drenam sua energia e mesmo assim você frequenta. Tudo isso vai se acumulando dentro da alma, até que ela começa a gritar de formas que você não entende. Tristeza sem motivo, irritação constante, sensação de peso, afastamento da fé, dificuldade de sentir Deus mesmo quando ora. E o mais perigoso é que muitas pessoas confundem essa sobrecarga espiritual com fraqueza pessoal. Começam a se culpar, achando que estão em pecado, que perderam a fé, que são espiritualmente fracas. Mas a verdade é outra. Você apenas está carregando o que não é seu. E quanto mais tenta resolver isso sozinha, com sua força humana, mais fundo você afunda nesse vazio. É nesse ponto que o seu anjo da guarda se manifesta com mais intensidade. Ele começa a te chamar de volta. Ele envia sinais, um sonho, um pensamento recorrente, uma lembrança de um momento de paz, uma vontade repentina de ouvir uma pregação, de ler algo espiritual, de buscar respostas. Tudo isso é ele tentando te fazer olhar para dentro, porque o anjo não pode retirar à força o que você insiste em carregar, mas ele pode te mostrar que há algo errado, que existe um peso em você que precisa ser entregue. Reconhecer a sobrecarga espiritual é o primeiro passo para se libertar. E o reconhecimento começa com a coragem de parar, de silenciar tudo ao redor
e escutar o que a sua alma está dizendo. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em paz? Quando foi a última vez que sentiu leveza, alegria sem culpa, fé sem esforço? Se essas memórias parecem distantes, então sua alma está pedindo socorro. E o seu anjo da guarda está pronto para agir desde que você permita. Essa permissão começa com consciência, com o reconhecimento de que existe sim um mundo invisível, que interfere diretamente na sua emoção, na sua disposição, na sua fé, e que você não precisa carregar tudo sozinho, porque a espiritualidade não é sobre perfeição, é sobre rendição, é sobre saber a hora de soltar o que nunca deveria ter sido seu. O próximo passo será entender como o seu anjo da guarda começa a agir quando você reconhece esse estado, e como você pode se abrir para essa intervenção espiritual que limpa, restaura e liberta. Muita gente acredita que a limpeza espiritual é um ato extraordinário, visível, repleto de sinais grandiosos. Mas na maioria das vezes, ela acontece no silêncio, nas entrelinhas da vida, nos momentos em que a alma se abre, mesmo sem palavras, e permite que o céu faça o que precisa ser feito. O seu anjo da guarda, designado por Deus para te acompanhar desde o seu nascimento, não apenas te protege de perigos visíveis, ele também trabalha em dimensões que os seus olhos não alcançam, mas que sua alma sente. Ele age com sutileza, com precisão e com uma autoridade espiritual que não se impõe, mas que transforma. Quando você está espiritualmente sobrecarregado, seu anjo não invade. Ele espera. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Mas assim que você dá espaço, que você reconhece que precisa de ajuda, que você dobra os joelhos e mesmo em lágrimas diz: Senhor, eu não consigo mais. A limpeza começa. E ela não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. A primeira coisa que o seu anjo da guarda faz é isolar espiritualmente as fontes de contaminação invisível. Ele bloqueia, com a permissão divina, as influências espirituais que estavam te cercando. Pessoas que antes te sugavam começam a se afastar sem motivo aparente. Convites que te expunham a ambientes espiritualmente carregados perdem o sentido. Pensamentos que não eram seus cessam, como se uma nuvem tivesse sido dissipada. Essa é a primeira onda da limpeza, afastar o que te envenenava sem que você soubesse. Em seguida, o seu anjo começa a te lembrar de quem você é. Ele reacende memórias, ativa sentimentos que estavam adormecidos, te conecta novamente com aquilo que te fazia bem. Um louvor que te emociona surge em meio ao silêncio. Uma vontade inesperada de voltar à presença de Deus aparece sem explicação lógica. Você começa a ter sede espiritual. E essa sede é o sinal de que a alma está sendo lavada, tocada, restaurada. A limpeza espiritual feita pelo seu anjo da guarda também pode provocar desconforto. Não porque ele queira te ferir, mas porque há coisas que precisam ser arrancadas. E arrancar o que se alojou por tanto tempo dentro de você pode doer. Pode vir em forma de choro sem motivo, cansaço inexplicável, necessidade de ficar só. Mas em vez de fugir disso, abrace esse processo. Isso é sinal de que o céu está trabalhando. Outro ponto poderoso é que o seu anjo não age sozinho. Ele é um elo entre você e Deus, e também entre você e outros anjos que operam de forma complementar. Arcanjos como Miguel, Rafael e Gabriel muitas vezes são enviados em apoio, especialmente quando a batalha espiritual ao seu redor é intensa. Mas tudo isso acontece de forma discreta. Você não vê, mas sente. Você não ouve, mas percebe. Você começa a caminhar mais leve, a dormir com mais paz, a acordar com mais clareza. Sua fé retorna. Sua energia vital é restaurada. Sua alma começa a sorrir por dentro, mesmo que nada ainda tenha mudado do lado de fora. É importante entender que essa limpeza não é um evento único. Ela pode acontecer em ciclos. À medida que você se abre mais, seu anjo avança mais fundo. Ele limpa não apenas as energias que você absorveu recentemente, mas também marcas antigas, traumas esquecidos, pactos emocionais silenciosos que você fez com a dor. Tudo isso pode ser quebrado, removido, purificado,
desde que você se mantenha disposto a cooperar espiritualmente. E cooperar não significa fazer grandes rituais. Significa entregar. Significa permitir. Significa silenciar e dizer: anjo da guarda, eu não quero mais carregar o que não é meu. Eu quero me libertar. Me guia, me limpa, me protege. Essa simples oração, feita com verdade, tem o poder de abrir portais espirituais de cura e libertação. O que vem a seguir é o passo mais importante. Como você pode participar ativamente desse processo e manter sua alma limpa, receptiva e conectada à proteção que já está ao seu lado? Há um princípio espiritual profundo que poucos compreendem. Os anjos não invadem, eles esperam permissão. E essa permissão não é dada apenas com palavras, mas com atitudes, escolhas e posturas internas que revelam a abertura real da alma. Quando você decide ajudar o seu anjo da guarda a te limpar, algo poderoso acontece. Você não apenas atrai o céu, você se alinha com ele. E esse alinhamento cria um campo espiritual de cooperação divina que transforma tudo ao redor. A primeira atitude que coopera com seu anjo é a vigilância. Vigilância sobre o que você consome com os olhos, com os ouvidos e com o coração. Porque cada imagem, cada som, cada palavra tem uma frequência espiritual. E quando você permite que conteúdos negativos entrem em você, seja por meio de músicas carregadas, filmes de violência, conversas destrutivas ou ambientes espiritualmente pesados, você abre portas que seu anjo precisa fechar depois. Por isso, colaborar com ele é também proteger suas entradas espirituais. É dizer não àquilo que contamina e sim ao que purifica. Outro ponto essencial é a oração sincera. Não a oração decorada, automática, fria, mas aquela que sai da alma, mesmo quando as palavras são poucas. É nessa oração simples, onde você confessa o cansaço, entrega o peso, reconhece suas fraquezas e pede socorro, que o seu anjo age com mais força. Ele entende a linguagem do Espírito. Ele lê suas lágrimas. E mesmo quando você só consegue dizer "me ajuda", ele entende como um grito espiritual e responde com consolo. Jejum espiritual também é um ato de colaboração. Não apenas deixar de comer algo, mas se abster de tudo que te afasta da paz. Jejuar de reclamações, de julgamentos, de pensamentos negativos. Essa escolha espiritual afina sua sensibilidade, enfraquece as vozes contrárias e amplia o campo de ação do seu anjo. Porque quanto mais limpo você está por dentro, mais leve você se torna. E quanto mais leve, mais fácil é para o seu anjo te guiar. Além disso, outra forma poderosa de ajudar o seu anjo da guarda é perdoar. Guardar mágoas, ressentimentos e dores antigas cria bloqueios energéticos que impedem o fluxo da limpeza espiritual. Perdoar não é esquecer nem aceitar injustiças. É soltar o peso, deixar que Deus faça justiça e permitir que sua alma se liberte. Quando você perdoa, você retira das mãos aquilo que te sujava. E assim dá espaço para que o anjo limpe aquilo que você não conseguia tocar sozinho. Também é essencial se afastar de ambientes e pessoas que drenam sua energia espiritual. Isso não significa odiar ninguém. Significa discernir. Você não pode ajudar ninguém se estiver quebrado por dentro. E seu anjo da guarda sabe disso. Ele tenta te mostrar, através de desconfortos, inquietações, cansaços recorrentes, que certos lugares não te fazem bem. Ouvir isso é um ato de sabedoria. E cada passo de afastamento que você dá em direção à sua paz é um passo que fortalece a ação do seu anjo. Por fim, uma das formas mais profundas de ajudar seu anjo da guarda é cultivar a gratidão. Porque a gratidão tem um poder de limpeza espiritual extraordinário. Quando você escolhe agradecer, mesmo em meio à dor, você eleva sua frequência. E essa elevação abre portais espirituais que tornam o trabalho do seu anjo mais fluido. A gratidão é como um perfume espiritual que purifica o ambiente interno da alma. Ela atrai luz, repele a escuridão e cria espaço para o novo. Você não está sozinho. Seu anjo da guarda caminha com você, luta por você, clama por você. Mas ele precisa da sua permissão, da sua colaboração,
da sua entrega. E quando essa aliança é firmada, quando você decide conscientemente participar da sua própria cura espiritual, o céu inteiro se move e tudo começa a mudar. Você sente antes de perceber. Uma alma limpa não precisa anunciar sua pureza. Ela irradia. Ela silencia a ansiedade sem esforço, organiza o caos sem pressa e se conecta com Deus sem ruído. A limpeza espiritual não transforma apenas o que você sente, mas muda profundamente a forma como você existe no mundo. É como se o peso que você carregava por tanto tempo simplesmente desaparecesse e, em seu lugar, surgisse uma clareza serena, uma força mansa, uma paz que não depende de circunstâncias. O primeiro sintoma de uma alma limpa é a leveza. Não a ausência de problemas, mas a ausência de grilhões invisíveis. Aquela sensação de que você finalmente consegue respirar fundo, sem angústia, dormir em paz, sem pensamentos atormentadores. Acordar com energia que não vem apenas do corpo, mas de dentro, como se algo tivesse sido restaurado durante a noite. E de fato, foi. A alma limpa consegue descansar porque não está mais travando guerras internas silenciosas. Outro sinal claro é a sensibilidade espiritual. Você começa a perceber a presença de Deus nas pequenas coisas. Um pôr do sol que te emociona, um versículo que salta aos olhos, uma música que te toca fundo, uma oração que flui com verdade. Tudo isso é sintoma de uma alma que voltou a ouvir. Porque quando a alma está suja, o espírito se torna surdo. Mas quando é limpa, até o sussurro do céu se torna audível. A pureza também traz discernimento. Situações que antes te confundiam, agora são vistas com nitidez. Pessoas que antes te influenciavam, já não têm o mesmo poder. Palavras que te feriam, perdem a força. Você entende de forma natural o que deve permanecer e o que precisa ir. A alma limpa não carrega dúvidas desnecessárias. Ela confia. Ela sente quando algo vem de Deus. E sente também quando algo vem para destruir. Essa clareza é um presente espiritual. É um sinal de que o anjo da guarda cumpriu parte de sua missão. E então vem a fé restaurada. Não mais aquela fé frágil, sustentada por promessas humanas ou resultados visíveis, mas uma fé sólida, silenciosa, que te mantém de pé mesmo quando nada fora mudou. É como se você tivesse voltado à base, ao início, ao centro. Você sente novamente a presença de Deus como algo real, pessoal, íntimo. E isso é fruto direto da limpeza que foi feita na sua alma. Quando as vozes do mundo se calam, a voz do Espírito se destaca, e isso muda tudo. Outro sintoma que poucos falam, mas que é real, é a compaixão. A alma limpa se torna mais amorosa, mais sensível à dor do outro, mais paciente com os processos alheios, mais disposta a ajudar sem esperar reconhecimento. Você começa a perdoar com mais facilidade, porque entende que perdoar é libertar a si mesmo. Você passa a olhar para as pessoas com olhos mais espirituais. E isso revela o quanto a sua alma foi tocada pela luz. Também há um fortalecimento emocional. Você ainda sente tristeza, sim, mas ela não te domina. Você ainda enfrenta lutas, mas elas não te destroem. A diferença é que agora você sabe quem está com você. Você sente que existe uma força sustentando seus passos. E essa força não vem do mundo. Vem do céu, vem da ação silenciosa, mas poderosa, do seu anjo da guarda que limpou sua alma para que você pudesse caminhar leve. Por fim, há uma sensação de retorno, de reencontro com você mesmo, como se tudo que estava fora do lugar tivesse voltado ao seu devido espaço. Você se sente inteiro, em paz com o que passou, em paz com o presente e esperançoso com o que virá. Porque a alma limpa não precisa controlar o futuro. Ela confia. E essa confiança é a base de toda a verdadeira espiritualidade. Se você está sentindo tudo isso, ou mesmo parte disso, celebre. Seu anjo está ao seu lado. A limpeza está acontecendo e sua alma está se preparando para algo maior, mais alto, mais divino. A intervenção espiritual do seu anjo da guarda é como um resgate silencioso, um toque invisível que te levanta
quando você nem sabia mais por onde começar. Mas tão importante quanto ser limpo é permanecer limpo. E essa manutenção espiritual não acontece por acaso. Ela exige consciência, postura e escolhas que sustentem o que foi restaurado. Porque, do mesmo modo que a alma se contamina, ela também pode ser preservada. E isso é responsabilidade sua. O primeiro passo é a vigilância. Depois que o anjo da guarda te limpa, o mundo ao redor não muda, mas você muda. E por isso, precisa proteger essa nova frequência em que sua alma foi colocada. Isso significa observar atentamente os ambientes que frequenta, os conteúdos que consome, as pessoas com quem se conecta. Existem lugares que parecem inofensivos, mas espiritualmente são verdadeiros depósitos de sujeira emocional. Existem conversas que parecem banais, mas carregam uma atmosfera que adoece o espírito. E existem até pensamentos que, se alimentados, te arrastam de volta para o lugar de onde o anjo te tirou. Por isso, cuidar da alma é também um ato de inteligência espiritual. Você precisa entender que há batalhas que não vale a pena lutar, que há provocações que só servem para te desalinhar, que há distrações que parecem pequenas, mas que em pouco tempo anulam tudo que foi construído. O seu anjo da guarda pode te proteger, mas não pode fazer escolhas por você. E cada escolha que você faz revela ao céu o quanto você valoriza a limpeza que recebeu. Outro elemento fundamental para manter sua alma limpa é a prática da oração contínua. Não falo aqui de orações longas ou feitas por obrigação, mas de um espírito que permanece em diálogo com Deus. A oração é como um banho diário na alma. Ela te alinha, te fortalece e te purifica de pequenas impurezas que se acumulam no cotidiano. Falar com seu anjo, agradecer, pedir direção, confessar suas quedas, tudo isso cria uma ponte de manutenção espiritual que impede que a sujeira se acumule novamente. Além disso, cultive a presença. Estar presente no agora, atento ao que sua alma sente, é um dos maiores antídotos contra a contaminação espiritual. Quando você está distraído, você não percebe os sinais. Quando está acelerado, você não ouve os avisos. E é nesse estado de dispersão que muitos se perdem de novo. Por isso, desacelere, perceba, escute, sinta. Sua alma é sensível, e quanto mais limpa ela está, mais ela fala. Não ignore seus próprios alertas. Alimente também sua fé. O que você lê, ouve e declara sobre si mesmo tem poder. Se você se enche de palavras negativas, de crenças limitantes, de visões sombrias sobre a vida, você começa a sujar sua alma por dentro. Mas se você se alimenta de promessas, de louvores, de verdades espirituais, você fortalece as muralhas internas que o anjo já ergueu. Fé é como óleo sobre a armadura. Ela impede que as flechas da vida grudem em você. Outro pilar essencial é a prática do silêncio interior. A alma limpa gosta de paz, e para manter essa paz, é necessário aprender a se calar por dentro, não alimentar discussões internas, não remoer o passado, não ensaiar brigas ou justificar tudo. O silêncio da alma não é ausência de pensamento, mas presença de discernimento. É saber quando se recolher para que o anjo possa agir. É saber parar para ouvir o que o céu está tentando dizer. Por fim, mantenha uma vida de propósito. A alma limpa anseia por direção. Ela quer servir, ajudar, contribuir, caminhar com sentido. Quando você vive uma vida sem propósito, você se torna vulnerável às distrações que contaminam. Mas quando você entende por que está aqui, quem você é em Deus e para onde está indo, tudo muda. E o seu anjo da guarda encontra em você um parceiro consciente, alguém que não apenas é protegido, mas que colabora com o reino. Lembre-se, a limpeza que você recebeu não foi um prêmio, foi uma oportunidade, uma nova chance, um recomeço. Agora é sua vez de cuidar, de proteger, de honrar o que foi feito por você nas regiões invisíveis. E se você fizer isso com amor, seu anjo continuará ao seu lado, limpando o que você não vê, fortalecendo o que você não entende e preparando o caminho para o que seus olhos ainda não conseguem imaginar.
Talvez você tenha passado a vida inteira sentindo o peso de coisas que não eram suas, absorvendo dores de outros, carregando medos que nem sabia de onde vinham, caminhando com um cansaço que não tinha explicação. Talvez você tenha achado que isso era parte da vida, que essa bagagem invisível era normal, que a alma inquieta era só sensibilidade, que a insônia constante era apenas estresse. Mas agora você sabe, era espiritual, era carga, era excesso, e você não precisa mais carregar o que nunca foi seu. O seu anjo da guarda já começou a obra, e o simples fato de você estar aqui, assistindo a este vídeo até o final, é prova de que a limpeza já está em andamento. Nenhuma alma é atraída por esse tipo de conteúdo à toa. O céu te chamou, o Espírito te atraiu, e o seu anjo sussurrou no seu íntimo: precisamos tirar esse peso. E você ouviu, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber o que viria depois. Você disse sim, e esse sim espiritual tem mais poder do que você imagina. A partir daqui começa um novo ciclo, um ciclo onde você não precisa mais correr sem direção, onde você não precisa mais ser forte o tempo todo, onde você pode sim ser vulnerável, porque agora sabe que há um guardião ao seu lado. Não um ser místico distante, mas um companheiro fiel, um enviado divino que se importa com cada detalhe da sua caminhada. O anjo da guarda não te abandona, mesmo quando você se abandona. Ele permanece, ele insiste, ele luta por você no invisível. Você pode não ver, mas vai começar a sentir. Vai sentir leveza onde antes havia peso. Vai sentir paz onde só havia guerra interna. Vai sentir direção onde antes havia dúvida. Sua alma será afinada. E nessa afinação espiritual, você vai redescobrir quem realmente é. Não apenas uma pessoa sensível ou intensa, mas uma alma escolhida, assistida, amada por Deus. E essa consciência muda tudo. O mundo ao seu redor pode continuar igual. Os problemas externos podem persistir, mas a diferença estará dentro de você. E é dentro que tudo começa a mudar. A alma limpa se torna casa de paz. E quando a paz se estabelece dentro, o caos lá fora perde o poder. O medo perde voz. A ansiedade perde espaço. E a esperança volta a nascer, como uma luz que rompe lentamente a escuridão da madrugada. A partir de agora, caminhe com essa consciência. Você tem um aliado celestial. E mais do que isso, você tem uma missão. Porque quem é limpo pelo anjo da guarda torna-se um canal de limpeza para os outros. A sua transformação será testemunho. Seu brilho será resposta. Sua presença será cura para ambientes onde antes só havia confusão. E não porque você sabe mais, mas porque você carrega mais luz. Mantenha o coração sensível. Fale com seu anjo. Agradeça, peça, desabafe. Ele está te ouvindo. E mesmo quando você achar que está tudo em silêncio, lembre-se, no mundo espiritual, silêncio nem sempre é ausência. Às vezes, é operação profunda. É trabalho interno. É cura em andamento. Confie no processo. Honre sua jornada e celebre cada passo, mesmo os mais lentos, porque cada avanço na alma é uma vitória no invisível. Este é o começo de uma vida mais leve, não perfeita, mas com um propósito. Não sem dores, mas com direção. Você não está mais sozinho. O anjo da guarda está com você, e onde ele caminha, o céu caminha junto.